Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí de uma atualização de como investir, tá, em 2026, tá? Então eu estou projetando aqui que um cenário, né, que pode ser que aconteça e vou trazer para vocês a minha linha de raciocínio, tá? Então, primeiramente eu vou passar para vocês vários indicadores que apontam aí que pode ser benéfico, tá, em 2026 aí investir em algumas classes de ativos. Então, primeiramente eu peço para vocês aí que se não é inscrito no canal ou simples não é fácil, já se inscreve aí, já comente aí qual a sua perspectiva aí, que você acha que deve acontecer em 2026, tá? No mercado, tá? De ações e fundos imobiliários. Primeiramente eu vou passar para vocês aqui o IPCA 15, tá? O IPCA, para quem não sabe, é o índice de preço ao consumidor amplo, tá? Então o Banco Central olha bastante aí se o IPCA está muito elevado ou muito baixo. Quando está muito elevado, possivelmente os juros ele deve elevar, ou possivelmente ele fica parado ali, como está agora. E ele veio aqui em torno de ter uma alta, né? Está acumulado em 4,15% nos últimos 12 meses, tá? Mas está abaixo ainda dos 4,5% que foi projetado. Então, querendo ou não, ele está abaixo do que o mercado projetava. E abaixo de 4,94% observado nos últimos 12 meses. Então, ele está bem abaixo aí do que o mercado acreditava. Então, isso é positivo, tá? O mercado já projeta que os juros devem cair ao longo de 2026. Isso já o mercado já está precificando. Tá? Então, olhando aqui também o IBCBR, tá? Que é a atividade econômica brasileira, contraiu 0,2% aí no mês de outubro. Tá? O IBCBR, que é a atividade econômica brasileira, apresentou uma queda em outubro desse ano, de acordo com as informações divulgadas no último dia 15, tá? De outubro. E ele caiu 0,2% em comparação ao mês anterior, então mês de setembro. O que também reforça aí que o Banco Central tem aí espaço para cortar os juros, tá? Então, isso é benéfico também. Quando a gente olha aqui a curva de juros em 5 anos, tá? Pegando aqui o vencimento de 5 anos aqui, porque é de médio prazo aí, né? Teve aqui no último dia 4, não, no dia 5 de dezembro, aquele spike que teve aqui, ó, do dia que anunciou aí o Flávio Bolsonaro que seria o possível candidato da direita, tá? Isso aqui para mim é só ruído, tá? Então, apesar que os juros já subiu bastante aí, para mim reforça aí que isso seja só ruído. Apesar que também que o mercado vai ter volatilidade demais aí em 2026, tá? Mas eu não acredito ainda que os juros devem cair ao longo desse ano, tá? E para mim, quais ações e fundos imobiliários que devem beneficiar? Ações, possivelmente, deve ser as small caps, caso o juro venha a cair, empresas que estão alavancadas. Por quê? Porque deve diminuir os juros aí, diminuindo a sua alavancagem. Então, passando primeiramente para vocês aqui, como investir em 2026? Buscar ativos que têm valor, tá? Então, vou olhar fundos imobiliários que têm valor, tá? E olhando aqui em qual ciclo estamos. A gente está no ciclo aqui, no caso, de juros altos, tá? Então, um ciclo primeiro de estagnação de juros altos aqui, e possivelmente ele deve ser cortado. Então, trazendo aí mais liquidez para o mercado, mais pessoas que estão em renda fixa por renda variável, tá? Então, isso seria olhar o ciclo que estamos agora e analisar os indicadores como o preço dividido pelo valor patrimonial, no caso aqui de fundos imobiliários, alavancagem também, que pode ser que alguns fundos imobiliários, empresas endividadas também, tá? Que apesar, como eu mencionei para vocês, empresas com dívida, os juros caindo, pode se beneficiar também. Por quê? Porque vai pagar menos dívidas é menos dinheiro saindo aí das ações e fundos imobiliários. Então, seria o que eu olharia agora. E olhando aqui fundos imobiliários, o primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês é o BTHF11, tá? É um fundo imobiliário bem conhecido, é um antigo BCFF11, tá? Hoje a cotação dele está em R$ 8,70, o dividend yield de 12,82%, líquido de imposto ainda, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1. Então, teoricamente, hoje você está comprando um fundo imobiliário barato que tem uma simetria de risco. Vou passar isso para você daqui a pouco. A liquidez diária dele está em torno de 3,6 milhões de reais por dia e ele está positivo em um ano, subindo 21,68%. E aqui, ó, passando para vocês aqui, ó, o preço dividido pelo valor patrimonial, esse é o preço que ele está sendo sugerido que ele fosse cotado, em R$ 9,86. E hoje você está comprando ele abaixo de R$ 9 ainda. Então, hoje, compensa mais hoje você comprar um fundo imobiliário com desconto, tá? Então, é esse preço dividido pelo valor patrimonial que eu estou falando para vocês. E pagando um bom dividend yield. Caso o juros venha de cair mesmo, possivelmente ele deve chegar no valor justo dele.
só que o dividend yield dele tende a diminuir, apesar que ele está pagando aqui os seus em torno de 9 centavos por cota, tá? Então, se a cotação sobe, ele tende a diminuir o dividend yield, porque por mais que a cotação está subindo, o dividend yield, o dividendo que ele está pagando em relação à cotação vai ser menor. Então, o dividend yield tem que ser menor, tá? Então, compensa hoje mais você comprar esse fundo imobiliário do que esperar ele chegar no seu valor justo, tá? Hoje ele está pagando aqui em torno de 9 centavos por mencionei para vocês. O número de cotistas dele é em torno de 314 mil cotistas, tá? O número de cotas emitidas passa de 205 milhões de cotas. E o valor patrimonial em torno de 200,03 bilhões de reais. Então, é um fundo imobiliário médio, tá? Quando a gente olha o portfólio dele aqui, ele detém 36 ativos, tá? E o spread aqui que eu costumo dizer aqui para vocês aqui, a taxa, né, é em torno de CDI mais 3,1% e IPCA mais 10,8%. Então tem bons spreads. Se o CDI está em torno de 15%, vamos arredondar aí para 15%, ele tem um spread ainda de mais 3,1%. Então, totalizando aqui cru, 18%. IPCA, tá? Mais 10,8%. Então, tá com uns bons spreads. E fundos imobiliários, ele tem 49 ativos dentro dele, tá? O dividend yield médio aí em torno de 11,86%. Então, tá com bons também fundos imobiliários e ações dentro dele bons, tá? Aqui a gente consegue ver, né? O índice que é correlacionado. Aqui a taxa que eu chamo de spread, tá? Então tem bons CDI mais 100%, tá? IPCA mais 9,36%, IPCA mais 12,8%, então 11,48% IPCA, tá? Mas querendo ou não, ele tem bons spreads, tá? Aqui o duration, a duração, então a média aí mais ou menos aí é de 3 anos aí, tá? Vamos pegar mais ou menos a média aqui, de 3 anos. Então, ele detém bons ativos dentro dele. O outro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês aqui é o RBVA11, tá? Rio Bravo, Renda e Varejo. Hoje está sendo negociado aí a R$10,01. O dividend yield em 12 meses em 10,62%. O preço dividido pelo valor patrimonial quase no seu valor justo, tá? 0,96. A liquidez diária dele bem tranquila, em torno de 2,4 milhões de reais aí, por dia, tá? A variação em 12 meses positiva em 40,2%. Então, é um fundo imobiliário que performou muito bem, tá? Quando a gente olha aqui, rentabilidade descontada da inflação no primeiro mês a 10 anos, entregando valor aos seus cotistas, tá? Destaque aí para 5 anos, subindo 18,98%, e em 10 anos, subindo 67,9%. Então, entregando bastante valor aos seus cotistas, tá? E quando a gente olha aqui, ó, a taxa de administração que ele cobra é em torno de 0,35% ao ano, o número de cotistas dele é 88 mil cotistas, tá, aproximadamente, o valor sugerido que fosse cotado a R$10,50. Então tá teoricamente abaixo do seu valor justo aí, tá? E o último rendimento aí foi em torno de 9 centavos por cota. A vacância dele está bem controlada, em torno de 6,7%, tá? E o número de cotas emitidas 156 milhões. O valor patrimonial tamanho do fundo 1,6 bilhão de reais. Quando a gente olha aqui, ó, a gente consegue ver aqui os ativos que ele detém em carteira, tá? Então, ele tem bastante ativos dentro dele, tá? Dá para ver aí, tá? Boa parte está em São Paulo, representando 51 imóveis, tá? Rio de Janeiro representando 19 imóveis, Minas Gerais representando 3, e Pernambuco, Ceará e Paraná representando 2 imóveis. E o que eu gosto bastante de olhar é isso aqui, a diversificação geográfica. Ele está presente em 10 estados. Então, esse não fica mercê só de um estado só como fonte de receita. Dentro do EBVA, os principais indicadores que eu vou passar para vocês que ele define 77 imóveis, então um fundo imobiliário com R$10 você consegue comprar ITT de 77 imóveis, tá? E tem dentro dele 20 inquilinos, a vacância dele está em torno de 6,7% como eu mencionei para vocês, mas eu vou te mostrar ali que está bem controlado pela quantidade de imóveis que ele detém, tá? O contrato médio é em torno de 5 anos e 8 meses, tá? E passando para vocês aqui, ó, que ele também está fazendo aí uma obra que já está em conclusão, fase final de conclusão, tá? Aqui, ó, a inauguração efetiva da loja do primeiro semestre de 2026. Então, querendo ou não, é um investimento que o fundo está fazendo, que possivelmente ele deve fazer aí, usufruir desse investimento futuramente, trazendo mais dividendos para nós que é cotista dele. E aqui o portfólio do fundo, tá? A gente consegue ver aqui, ó, 26 imóveis está alugado aí para a Caixa, tá? 11 imóveis está vagos, então, teoricamente dá para ver aí que é uma grande quantidade de imóveis vagos, tá? Possivelmente
fez duas movimentações, que foi um de um novo locador, tá? Que trouxe aí, e ele vai desfazer também de alguns ativos, tá? 7 locações aí, tá? Para o Santander, 8 aí para o Grupo Pão de Açúcar, 6 para a Cogna, 5 para Pernambucanas, tá? E detém aqui 2 imóveis para o Açaí. Então, querendo ou não, ele tem bons ativos dentro dele, tá? Outro fundo imobiliário bem conhecido, tá? É o VISC11. Então, um fundo imobiliário também do setor de shopping centers. Ele hoje está sendo negociado a R$ 108. O dividend yield de 12 meses está em 8,94%. O preço dividido pelo valor patrimonial dele bem descontado, em torno de 0,88, tá? Com a grande liquidez, tá? Em torno de 5,2 bilhões de reais, tá? E a variação positiva também em 12 meses, em 33%. Apesar que ele andou bastante, ele ainda tem uma boa simetria de risco, tá? Com o preço dividido pelo valor patrimonial bem descontado, tá? Quando a gente olha aqui alguns indicadores, ele cobra uma taxa de administração de 0,35% ao ano sobre o patrimônio líquido. O número de cotistas dele passa de 337 mil cotistas, o valor sugerido que ele fosse cotado a R$ 123,15. Então, ele está abaixo de R$ 110 aí. Então, tem uma boa simetria de risco, tá? O último rendimento dele foi em torno de 81 centavos por cota. A vacância é bem controlada, em 5,2%, como eu vou passar para vocês daqui a pouco, pela quantidade de ativos que ele detém. A quantidade de cotas emitidas vai de 28 milhões aí, tá? O valor patrimonial dele, tamanho do fundo, é de torno de 3,55 bilhões de reais. E olhando aqui, ó, olha a quantidade de estados que ele detém, tá? Ele está presente. Então, bastante ativos que ele detém em carteira. Em torno de 7 shopping centers em Rio de Janeiro, 6 aí em São Paulo, 3 em Ceará, Paraná ele detém 2 imóveis, e aqui todos aqui representando com um imóvel, tá? Então ele está presente em vários estados, então está bem diversificado geograficamente aqui, tá? E isso é muito bom, tá? Que você não fica a mercê só de um shopping center. E aqui a gente consegue ver o portfólio dele, tá? Então, querendo ou não, ele é bastante shoppings que ele detém aqui, olha. É bastante, tá? Então, são muita coisa que a gente deve investir com pouco. A gente consegue investir com pouco e deter aí participação em vários shopping centers que ele está em carteira. A gente consegue ver aqui, tá? A localização, a gente consegue ver o tamanho, tá? Total. Então, querendo ou não, são bastante imóveis, olha. São bastante shopping centers. Aqui a gente consegue ver, tá? Em Minas Gerais aqui tem o Minas Shop, né? Não é muito perto aqui da minha casa, mas querendo ou não, representando aí Minas Gerais, tá? E são muitos shopping centers que ele detém em todo o Brasil, tá? Então, com investimento aí abaixo de 110, você consegue ter essa grande quantidade aqui de empresas trabalhando para você, tá? E é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, tá? 3 imóveis e 3 fundos imobiliários que teoricamente está bem descontado, está com o seu valor abaixo do valor justo, tá? E querendo ou não, se os juros vierem de cair, ele deve destravar bastante valor aos cotistas, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal!